Passamos agora ao quadro Perguntas e Respostas Bíblicas. A pergunta é NQI. O nosso ouvinte não quis se identificar. Ele fala assim ao pastor: Pastor, a Bíblia relata a idade de José e Maria quando Cristo nasceu? A Bíblia se omite nesse particular. Entretanto, nós temos uma informação de origem judaica, uma fonte chamada Bet Shalom, que declara ou informa que Maria tinha mais ou menos 14 anos e meio e que José teria na faixa de 17 a 18 anos. É uma informação razoável de se crer, porém não podemos afiançar, considerando que a Bíblia Sagrada não faz referência à idade física dos dois. A próxima pergunta é do Marcelo. Diz assim: Pastor, quando chegarmos ao céu, veremos a Deus uno ou trino? Veremos o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Entendemos que, sendo o Pai e o Espírito Santo apenas espíritos pessoais, sem um corpo físico pelo qual possa ser observado, considerando até que a Bíblia declara que Deus nunca foi visto por alguém, e considerando mais que o próprio Jesus, o único que se fez carne, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João, capítulo 1, versículo 14, versículo 18. Então entendo que no céu veremos apenas o Filho com seu corpo glorificado, porque ele é o único que se humanizou das demais pessoas da Trindade, Pai e Espírito Santo. A próxima pergunta é do ouvinte Giovan. Ele fala assim: Pastor, quando Jesus disse que o menor no reino dos céus é maior que João Batista, ele estava se referindo à terra ou ao céu? E ele cita a referência de Mateus, capítulo 11, verso 11, que diz assim: Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Nós entendemos esse texto dentro do seguinte princípio: o ser humano pode alcançar títulos honoríficos, nobres, principalmente títulos, honrarias como os reis antigos, que eram quase semideuses ou tidos como deuses. E essas honrarias eram cobiçadas, desejadas pelas pessoas que gostariam de ter uma posição de altíssima posição junto aos homens.
Entretanto, Jesus está dizendo que um tipo de pessoa como João, que vivia de um modo estranho, cobertos com pelos de camelo e uma vestimenta estranha, andava pelos matos, comendo gafanhotos e mel silvestre. Ele é um homem de aparência praticamente desconhecida. Entretanto, ele tinha uma carreira muito especial, porque no livro de Isaías 40, fala profeticamente de João Batista, que seria o precursor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nasceu neste mundo com essa missão precípua de apresentar Jesus Cristo aos seus contemporâneos. Foi o que ele declarou quando Jesus veio ao seu batismo. Ele disse: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus disse: deixa por agora, porque convém cumprir toda a justiça. E João o apresentou como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus declarou: o maior aqui nesta terra é menor em qualquer tipo com aquele que vai entrar no céu. E no caso, João Batista era menor na terra, mas era grande no céu. Dos nascidos de mulher, não há maior do que João Batista, pelo encargo, pela missão que ele recebeu de apresentar o Salvador ao mundo. Não teve prestígio humano. Foi morto a pedido da mãe de Salomé, a Herodes, o rei, que num banquete deve ter bebido muito e ofereceu metade do reino à jovem, e ela, instruída pela mãe, pediu a cabeça de João Batista no prato. Morte horrível, mas ele é maior no reino dos céus. E cada cristão em si pode ser pequeno nesta terra, desconhecido, ignorado, mas é grande no reino dos céus. Essa é a nossa expectativa. O que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu a imaginação do coração dos homens, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vivemos pela fé. A próxima pergunta é do ouvinte Abraão de Santos. São 3 perguntas, na verdade. Eu vou fazendo em partes, então, para o pastor. A primeira: quando o cristão morre, pastor, a alma fica consciente? Sem dúvida que fica consciente. Afinal de contas, o que nos dá personalidade? É o corpo? Não. O corpo é habitação apenas da alma e do espírito. Quando o corpo falece, o espírito, a alma se retiram. É o caso que nós lemos na Bíblia. Quantos casos de pessoas cristãs que passaram por esta experiência? Por exemplo, no capítulo 7 do Apocalipse, versículo 9, um número de cristãos que se tornaram mártires por causa do Evangelho, eles fizeram um tipo assim de reclamação: até quando o sangue deles não seria julgado acerca daqueles opressores? Diz aqui no capítulo 7 de Apocalipse, versículo 9: depois destas coisas olhei, eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas com palma nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado junto ao trono e ao Cordeiro. E a todos os anjos estavam ao redor do trono. E declara mais, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria, ação de graças, de honra e poder,
e força ao nosso Deus e a todos que estão para todos sempre. Amém. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse: Senhor, tu sabes. Ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram suas vestes e os branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e os serve de dia e de noite no seu templo. E aquele que estava sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Então encontramos aqui essa posição de mártires que estavam já no céu. Capítulo 6 de Apocalipse, versículo 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Está aqui mostrando as almas daqueles que foram mortos, consciente plenamente no céu, clamando e dizendo: até quando não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Estavam no céu, enquanto na terra ainda havia civilização, esperando então que o juízo de Deus se desabasse sobre as pessoas ímpias da terra, para que eles pudessem então ressuscitar e aí ter parte na primeira ressurreição. E é isto que nós observamos. Capítulo 20 do livro do Apocalipse, nós lemos aqui a respeito desse mesmo grupo que aparece no capítulo 6, versículo 9 do livro do Apocalipse. Vou ler capítulo 20 do Apocalipse, versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado poder de julgar. Vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Partícipes do milênio, quando Jesus estará reinando sobre a terra. Esta é a situação daqueles que partem para estar com o Senhor Jesus Cristo. Se quiser mais orientação, nós temos no livro de Atos 7, 55, 56, quando Estevão sendo apedrejado, viu os céus abertos e notou Jesus em pé ao lado direito do Pai. Ora, a Bíblia declara que Jesus subiu ao céu, sentou-se à direita do Pai. Sentou-se, mas Estevão vê Jesus em pé. Por que será? Ora, nada mais, nada menos do que deferência. Você recebe visita sentado ou vai à porta cumprimentar a pessoa que vai chegar? Da mesma forma, Jesus se pôs em pé e o servo dele, Estevão, fiel, no versículo 59 declarou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Foi estar com Jesus no céu. Corpo, diz o versículo 60, foi sepultado. Estava lá o corpo inconsciente, mas o verdadeiro Estevão, que viveu, que ocupou aquela casa, partiu para estar com o Senhor Jesus Cristo.
é a esperança dos cristãos. Se alguém não crê assim, lamentamos. Vá dormir numa sepultura escura, junto com os outros mortos. Para mim não parece esperança um cristão que sustenta esse ponto de vista. Sono da alma. Dormir a alma com o corpo numa escura sepultura, francamente. A segunda pergunta, também do ouvinte Abraão, aqui de Santos, pede ao pastor, na verdade, para explicar o Salmo de número 11 e o versículo 6. É um salmo de Davi, falando sobre a salvação dos retos e o castigo dos ímpios. E diz assim o versículo 6 do Salmo 11. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Eis a porção do seu copo. Nós queremos dizer que estes 2 versículos, porque o Senhor é bom e ama a justiça, seu rosto olha para os retos, aliás, 6, porque sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isto será a porção do seu copo, porque o Senhor é justo e ama a justiça e o seu rosto olha para os retos. Este versículo aqui tem consonância com o que nós lemos no livro de Naum. Profeta Naum, ele fala do Deus que executa juízo e justiça. Há muitas pessoas que se notabilizam por citar 1 João 4,8. Deus é amor. É verdade, biblicamente, a prova do amor de Deus ter dado seu Filho para dar a sua vida por nós. Mas é preciso considerar o que diz o apóstolo Paulo em Romanos 11:22. Considerai a bondade e a severidade de Deus. E este salmo que acabamos de ler, o Senhor fará, sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. É o que lemos aqui, Naum, capítulo 1, versículo 2 e 3. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder. E ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Versículo 6. Quem parará diante do seu furor e quem persistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo e as rochas foram por ele derrubadas. Está mostrando aqui, Deus dá uma chance para o ser humano. Se ele se arrepender, vai ser aplicado um princípio com que Deus age, que está no livro de Ezequiel 18:23. Quando eu falar sobre uma cidade, uma pessoa, para derrubar, para destruir, se aquela pessoa arrepender-se do seu erro, aquele mal que havia sido indicado não se dará. Foi o caso que se deu com Nínive. 40 dias e Nínive será subvertida. O povo se arrependeu. Jejuou durante 3 dias, num jejum absoluto. Deus viu o arrependimento do povo,
não houve castigo sobre Nínive. É o princípio que Deus age quando Ele fala para destruir, para castigar. Se houver uma resposta favorável do homem, do ser humano, arrependendo-se, deixando os seus pecados, ele é perdoado e é salvo. Se persistir na sua dureza de coração, é como diz aqui: quem parará diante do seu furor e quem persistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derrubadas. Agora diz no 7, o Senhor é bom, ele serve de fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Se você é uma pessoa que crê nele, que segue-o, pode estar certo da sua bondade na vida dele, na sua vida. É o que dizia Davi: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, etc., que você já conhece. E a terceira pergunta aqui do ouvinte Abraão para o pastor. Ele pede para o senhor, pastor, explicar o texto de Mateus capítulo 18, versos 8 e 9. Parece uma automutilação. Diz assim os versículos bíblicos: portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que, tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno. Está aí a terceira e última pergunta do ouvinte Abraão. Nós queremos dizer ao Abraão que esse texto tem consonância com Marcos capítulo 9, versículo 43 a 45, onde Jesus repete a mesma colocação. Isto significa que uma pessoa deve colocar seus deveres, porque nós, seres humanos, temos deveres para com o Senhor nosso Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Quando fazemos isso, qualquer obstáculo que se antepõe entre nós e Deus, no sentido de servi-lo em primeiro lugar, é tirado. Quando não há este amor a Deus exigido pela própria Bíblia, então qualquer obstáculo é um obstáculo para a pessoa viver uma vida fora dos propósitos de Deus. Ora, se essa pessoa vive fora do propósito de Deus, dando satisfação aos seus apetites carnais, às vezes negando a própria existência de Deus, está no livro de Gálatas 6, versículo 7. De Deus ninguém zomba. O que o homem semear, isso também ceifará. Quem semeia na carne, da carne colherá a corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então, este texto de Mateus 18, versículo 8 e 9, Jesus está fazendo um paralelo com a geena, onde o fogo não se apaga, e onde o fogo não se apagava, naquele depósito de lixo fora da cidade de Jerusalém, e o verme roía, é comparativamente o que Jesus está dizendo a respeito do inferno. Não tem descanso nem de dia nem de noite. Não adianta negar a existência do inferno, porque a Bíblia registra,
Jesus falou mais a respeito do inferno do que do céu, considerando que o homem tem que escolher enquanto tem vida. Depois da morte, Hebreus 9, 27 vem o juízo. Não decide mais nada. E não adianta dizer que o homem vai ser aniquilado. Algumas pessoas dizem assim, o que é a morte? Morte é a cessação de toda a vida inteligente e consciente. Não vejo isso na Bíblia. Deus ameaçou o casal de morte, no dia que comer certamente morrerá, comeram, continuaram vivos, plenamente conscientes. Morreram? Sim. O contato, a comunhão com Deus acabou. Foram postos fora do Éden. Foram postos querubins na porta do Éden para eles não entrarem de novo. É isso que vai acontecer, separação definitiva de Deus. Agora nós temos duas perguntas aqui, NQI, pastor. A primeira diz assim, pastor, existe algum paralelo entre os versículos de Romanos 2:13 e Romanos 3:20? Principalmente o termo justificado pela lei. Eu vou ler os versículos para o pastor. Romanos 2:13 diz assim, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. E o segundo versículo, Romanos 3, versículo 20, diz assim, por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. O que nós lemos aqui neste capítulo 2 é sobre a jactância do povo judeu quanto a eles serem filhos de Abraão e, consequentemente, terem privilégios para se apresentar diante de Deus. Enquanto isso, o apóstolo Paulo, que também era judeu, mas era cristão, ele emite um conceito diferente, falando assim, como uma crítica aos judeus. Tu, homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás do juízo de Deus? Estou lendo o versículo 3 do capítulo 2 de Romanos. Desprezas tu as riquezas da sua benignidade, bondade, paciência, longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. A saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e depois do grego. Então diz ele, em seguida, glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também para com o grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Pessoas ignorantes, que às vezes não têm muito conhecimento das coisas de Deus, não pensam que vão escapar pela sua ignorância. E todos os que sob a lei pecaram pela lei serão julgados. Então os judeus que achavam que tinham privilégios porque conheciam a lei, mas não obedeciam à lei. Então aqui está o apóstolo Paulo dizendo o seguinte, tu que dizes, agora falando aos judeus,
Tu, pois, que dizes que és instrutor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei, tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei, porque está escrito que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Está aí. Judeus queriam ser justificados pelas obras da lei e estavam apenas imitando, mas não tendo realidade nas suas obras diante de Deus. Por quê? Porque ninguém pode ser justificado pela lei, está no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. O livro da lei tinha 613 mandamentos. Nenhum judeu se salvou por meio da lei. E diz o versículo 11, e é evidente que pelas obras da lei ninguém será justificado. Consequentemente, eu preciso da misericórdia de Jesus. E eu sou justificado pela fé porque Cristo guardou a lei por mim, cumpriu no Calvário e disse, está consumado. Salvação na pessoa de Jesus, não por obras da lei.